Olá, pessoal. Eu irei falar de algumas coisas hoje que é muito importantes para a nossa caminhada hoje atual nesse mundo chamado Terra. E eu tenho observado muito as tendências que a nossa humanidade se encontra. Eu tenho observado muito o comportamento da nossa sociedade, das famílias, principalmente dos casais. E eu tenho observado o quanto que as pessoas precisam de ter um encontro com Deus. Quando eu digo quando eu digo encontro com Deus, eu não digo encontro com a religião. Não que a religião não tenha a sua eficácia. A religião, quando o ser humano ele tem um desvio de conduta moral, ética, há uma disfunção de caráter, a religião, seja ela qual for, tem uma coparticipação muito grande de tornar esse ser humano em um ser humano evoluído. E eu queria abordar algumas temáticas muito importantes sobre os dias atuais. Ontem, eu estava num congresso espiritual juntamente com um irmão que tem me dado muita oração, ou seja, tem me dado muito suporte, não só de oração, mas muito suporte de aprendizados, conexões, sobre a nossa caminhada aqui nesse mundo. Eu tenho visto, pessoal, o quanto que nós, seres humanos, temos que evoluir como pessoas, no sentido de caráter, no sentido de aprendizado. E eu olho, pessoal, para a sociedade atual e eu consigo olhar e ver que nós ainda continuamos ainda primitivos. Mas por que, André Luiz, primitivos? A gente não respeita o próximo, a gente inveja o nosso próximo. Quando a gente vê alguém fazendo uma caminhada, a gente, na maioria das vezes, não se pergunta a caminhada daquela pessoa, o esforço, o empenho, as noites perdidas. E eu queria falar algumas coisas agora de noite que tem muito a ver comigo. Isso aqui, vocês estão vendo aqui no fundo, no cenário, tem uma persiana, não é um estúdio de Hollywood. Não se preocupe ou não se preocupem com o cenário. Se preocupem com o teor desse conteúdo, porque isso vai ser talvez uma ligada, ou isso vai ligar uma chave na sua vida para você abrir o entendimento de como está a sua vida, de como está o seu planejamento para o futuro, como é que você se vê. O sensor da minha câmera aqui está... Então, pessoal,
Eu estou na internet desde a época do Orkut, desde a época do MSN. E eu venho há muitos anos aí trabalhando muito, noites e noites e noites. E hoje eu vim realizar um sonho depois de 15 anos. Eu vim realizar o sonho hoje de comprar um óculos, ou um óculos de grau bifocal, depois de 10, 15 anos. Eu estou na internet desde a época do WhatsApp e do MSN. Vim realizar o sonho agora de comprar um óculos de grau. Isso porque uma pessoa usada por Deus me abençoou. Eu queria chamar vocês que está aí do outro lado, que vai acessar esse vídeo, porque ele é um vídeo motivacional, mas ao mesmo tempo ele é um vídeo para um despertar de consciência. E nessa altura do campeonato eu me pergunto, qual o meu objetivo aqui na Terra hoje? Eu aqui olhando para dentro de mim, eu André Luiz, qual o meu objetivo aqui na sociedade? Qual é a minha caminhada? Qual é hoje a minha caminhada hoje aqui nesse mundo, nesse planeta? Pessoal, nós temos que nos atentarmos e olhar o cenário da nossa sociedade e ver que as nossas famílias estão destruídas. Eu só peguei o celular para atender porque eu trabalho numa empresa que a gente tem que estar sempre ligado no telefone. A gente depende do telefone como ferramenta de trabalho e poderia ter sido uma mensagem de urgência da chefia. Enfim, voltamos aqui. Peço desculpas a vocês. E eu me pergunto, você que ainda tem esperança, tem uma perspectiva de vida positiva, você que tem um sonho na sua vida, você que tem um ideal, e eu pergunto, como é que você vê hoje a nossa sociedade, os casamentos, as famílias, os nossos jovens? Porque, pessoal, se a gente parar para analisar, fazer uma análise profunda, a gente vai chegar em um denominador comum que a gente tá hoje no meio de uma sociedade, num tempo que não existe mais, quase não está existindo sinceridade, empatia, amor, um abraço verdadeiro. A gente não está vendo mais. E eu estou naquela fase, meu amigo e minha amiga, que eu estou começando a olhar para dentro de mim, 42 anos de idade, e me procurando me encaixar nessa gangorra. Eu estou querendo me encaixar em alguma coisa aqui na sociedade, exercer um papel de intelectualizar melhor as pessoas, de chamar as pessoas para um despertar de consciência, de mudar de personalidade, de mudar de atitude, de mudar os hábitos. Eu cheguei aos meus 42 anos de idade, pessoal, e eu pensei que eu sabia muita coisa. E aí, eu comecei a andar com pessoas mais evoluídas
pessoas mais intelectualizadas, pessoas que estudam mais, pessoas que lê mais, pessoas que assistem mais videoaula, né? Videoaula. Pessoas que têm uma caminhada de vida muito mais importante até do que a minha. E eu percebi que eu tenho muita coisa para melhorar, para me corrigir, como homem, como pessoa. Eu, por exemplo, pessoal, eu tenho um hábito feio, agora hoje. Eu tenho um coach, eu tenho um assessor, eu tenho uma assessoria que está me assessorando, me dando suporte, feedback no dia a dia. Olha, André, isso assim, assim, você tem que, quando for participar de uma reunião, você tem que falar isso, você se expressa assim. Olha, André, quando você for falar com alguém, primeiramente você vai emitir a mensagem, parar e depois esperar que aquela pessoa responda, ou que ela entenda, ou que ela venha interpretar e depois te responder. Até então, eu estava numa vibe que eu pensava que eu era o dono da razão. E eu não deixava ninguém falar, eu atropelava. Eu não deixava ninguém falar. E aí, o Espírito Santo me apresentou uma alma para essa pessoa me doutrinar, me orientar, me dar feedback. Eu estou agora aprendendo a me vestir, a usar um traje bem adequado depois de 42 anos de idade. Agora eu vou tirar minha habilitação. Olha que bacana, pessoal. Em pleno século 21, eu, André Luiz, estou aprendendo a me arrumar agora adequadamente como um homem social. Nós homens precisamos de cuidar da nossa aparência, nós homens precisamos de cuidar do nosso hálito, ter um hálito saudável quando a gente for conversar com alguém. Nós precisamos de cuidar do nosso cabelo, lavar o cabelo, escovar o cabelo, cuidar da nossa barba, se barbear corretamente, fazer a depilação do nariz, do ouvido, cuidar das unhas. Então, pessoal, eu estou me preparando para fazer um trabalho no futuro. E esse trabalho tem muito a ver seria ressocializar os nossos homens. Eu tenho um projeto de mentoria para casais, pessoas que estão casados, mas o casamento não funciona. O esposo não compreende a esposa não compreende o esposo. Então, pessoal, a gente tem muita tecnologia, mas a gente tem uma baixa frequência de evolução humana. Temos internet, temos smartphones cada vez mais sofisticados. Temos toda uma estrutura operacional na nossa sociedade, pessoal, para a gente ter a melhor qualidade de vida. A gente consegue no século 21 assistir um conteúdo de alta definição, a gente consegue assistir coisas frutíferas sobre o meio ambiente, sobre ecologia, sobre a espiritualidade. Claro, exceto, cada um tem um viés georreligioso, então tem assunto para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E mesmo assim, pessoal, a gente tem uma dificuldade muito grande de evoluir como pessoa. E eu, André Luiz,
eu estava nessa vibe. Eu achava que aos 42 anos de idade eu sabia de muita coisa. E aí me apareceu um amigo abençoado, né? E ele falou: não, André, é exatamente como ele fala comigo. Não, André, não é assim, André. Ele faz até esse gesto aqui, ó. É um amigo mentor que eu tenho, pessoal, muito engraçado ele, mas é uma pessoa muito querida, muito inteligente. Ele: não, André, não é assim que você se expressa. Ah, André, é assim. Ó, André, quando você for se alimentar, você não pode encher o prato de comida. Aí eu falo para vocês o quanto eu falo nós, homens, porque essa jornada motivacional que eu estou começando hoje, eu vou me pedir mais instrução esse meu amigo, porque a gente tem que respeitar as pessoas que são mestres, doutoradas, pós-graduadas, são pessoas estudadas, e eu tenho muito respeito. Por aquelas pessoas que fizeram e que fazem um nível superior, e por as pessoas também que são humildes, que não tiveram estudos. Eu sou uma pessoa muito conservadora, mas eu respeito muito as pessoas, as suas ideologias, opiniões, etc, etc. Eu tenho olhado, pessoal, há um tempo para cá, eu tenho olhado muito para dentro de mim. Eu tenho levado uma vida solitária, solitude. Quando eu digo solitude, não tem nada a ver com depressão, nada disso. Solitude é aquele momento que um homem e que uma mulher precisa de ter um momento consigo próprio, para você olhar para dentro de si, olhar para a sua caminhada, você olhar e você falar assim: quem eu sou? O que eu estou fazendo na sociedade? Qual tipo de mulher que eu vou trazer para minha egrégora matrimonial? O meu cenário de família? Qual tipo de mulher que eu vou selecionar para iniciar uma família? E eu vejo que muitos homens estão dando um passo precipitado para casar, para iniciar uma vida sentimental, para iniciar um alicerce, uma base sentimental, mas, entretanto, não conhece a si mesmo. Porque a pessoa, para tomar uma atitude madura, uma atitude ancorada, para se casar com alguém, para levar ou para gerir uma vida a dois, essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa aparentemente evoluída. Aí eu pergunto, porque esse conteúdo aqui, ele é mais para os homens, público masculino, mas aqui eu já abordei a temática motivacional, relacionamento, conflitos na sociedade, a nossa caminhada como ser humano aqui. Porque se eu cobro da sociedade lealdade, fidelidade, transparência, antes de eu cobrar, eu tenho que ser essa pessoa que vive isso. Eu não posso vir na frente de uma câmera, vir na internet, em um meio de comunicação maravilhoso, as pessoas verem a internet hoje como um ambiente tóxico. E a internet não é isso. A internet tem muita coisa boa, muita coisa sugestível, de autoevolução.
Eu queria ter tempo para pesquisar, pessoal. É muito conteúdo. E eu estou aqui agora, nesse exato momento, eu vim na empresa pegar algo que eu esqueci aqui e me veio uma ideia de vir aqui, mas não para gravar mais alguma coisa, uma coisa assim que não tem nexo, uma coisa sem embasamento. Eu vim aqui parar o meu precioso tempo, eu estou com sono, cansado, eu tive um dia de trabalho maravilhoso. Eu não posso dizer que o meu dia de trabalho foi ruim, o meu dia de trabalho foi maravilhoso. Foi abençoado, está sendo abençoado, mas existe o cansaço físico. Mas eu me preocupo com a sociedade, eu me preocupo com você, homem, você, meu querido, que vai assistir esse vídeo, você que vai acessar esse conteúdo. Como está a sua caminhada como homem na sociedade? Como está a sua caminhada como ser humano na sua família? Qual o impacto que você causa na sua família como ser humano, como líder? Será que no ambiente que você anda, transita, esse ambiente social, na empresa que você trabalha, será que como é que você é visto lá? Porque se nós homens não despertarmos no sentido de buscar uma evolução, nós seremos péssimos maridos, seremos péssimos esposos, seremos péssimos empresários, seremos péssimos mentores, seremos péssimos profissionais. Então, essa sociedade desequilibrada que nós temos hoje no nosso externo, ela tem muito a ver com o que eu sou na minha roda de amizade, na minha família, o meu comportamento com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Eu, de 2 anos para cá, eu decidi na minha vida que eu não quero guerrilha com os meus irmãos, eu quero a paz, eu quero dialogar com os meus irmãos. Quando eu falo irmãos, irmãos biológicos. Talvez eu esteja falando com homens aqui, jovens, adolescentes, homens maduros, até mesmo homens evoluídos, que ainda trava em dias atuais uma guerra travada com pai e mãe, discórdias que já não são mais necessárias. Homens que estão casados e insistem em levar uma relação de contenda, uma relação de discórdia. E aí você traz uma arritmia cardíaca. Por quê? Porque você, meu querido, você está com seu psicológico desalinhado. Os seus chakras estão desalinhados. Para quem não conhece, chakras são algumas bases de campo energético, espiritual, que nós temos dentro de nós, espalhado no nosso corpo. Não é disso que eu queria aqui enfatizar. Mas eu queria muito e desejo que esse conteúdo ele possa chegar a homens como eu, que está querendo mudar de verdade, ter uma nova personalidade, ter um novo caráter,
buscar uma evolução pessoal, buscar evoluir no trabalho. Eu praticamente, aos 42 anos de idade, eu não exerço mais hoje a função de eletricista, nem de fotógrafo, mas eu tive que me reinventar. Sabe o que é reinventar, pessoal? É você chegar numa empresa e o seu chefe, chegar para você e falar assim: André, você tem que mudar muitas coisas. E você tem que estar preparado para essa mudança. Porque se você não está preparado para essa mudança, você vai ser mais um na sociedade. Você não vai fazer a diferença. Se você não tem disciplina, você não vai ser um homem disciplinado. Você não vai ter disciplina. Você não vai ter disciplina no casamento. Você não vai ter disciplina no trabalho. Você não vai ter disciplina no espiritual. Talvez eu falo com pessoas, porque eu já tive essa experiência de falar com pessoas, que a pessoa chegar para mim e falar assim: André, eu não tenho intimidade nenhuma com Deus, com a espiritualidade, com esse ser angélico que você está falando. Eu não sei orar, eu só deito e acordo. Eu conheço pessoas que nunca pegou numa Bíblia para ler. É assustador isso no século 21? Depende do seu ponto de vista. E a pergunta é a seguinte: o que nós homens estamos fazendo da nossa vida? Como será que a gente está administrando a nossa vida? Pessoal, eu tenho vivido uma intimidade com Deus que eu estou buscando, ainda não me considero ainda alinhado no plano espiritual. Como diz a Bíblia, estou ainda em processo de tirar muitos espinhos da carne, ou seja, em processo de cura, em processo de mudança de hábito, ou de hábitos que já não fazem mais bem para mim. Eu fico me perguntando, se eu desencarnasse hoje, se eu morresse hoje, visitasse o templo dos mortos, qual legado eu deixaria aqui na Terra como ser humano, como homem? Quem seria esse André Luiz? O que ele fez para a humanidade, para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga? O que ele escreveu aqui nessa passagem? Pessoal, eu particularmente há 2 meses atrás, eu tive aqui em Caxias um susto. O prédio onde eu moro tremeu, a terra tremeu aqui em Caxias do Sul, aqui teve terremoto. Há poucos meses, o Rio Grande do Sul viveu uma catástrofe, um apocalipse generalizado. Há 2 anos atrás, a gente cruzou um Covid que levou pessoas que se cuidavam, pessoas saudáveis. O que mais desencarnou foi pessoas saudáveis. E será que nós não estamos evoluindo? Será que nós vamos decidir continuar destruindo a natureza? Será que eu, André Luiz, sendo homem, um homem maduro, um homem que porta uma carteira de identidade, será que eu vou pegar o meu carro e vou sair na rua correndo, acelerando, achando que eu sou dono da estrada, das vias públicas? Será que eu vou sair com o carro em alta velocidade atropelando as pessoas? Porque
Aparentemente eu tenho poder. Quantas pessoas que estão agora nesse exato momento desencarnando numa via pública, porque existe alguém com atitude precipitada, uma atitude talvez infantil, de acelerar um automóvel e atravessar um sinal. Ali tem uma pessoa idosa, tem uma criança, tem uma pessoa deficiente atravessando, tem uma pessoa comum. Então, nós precisamos de acordar, nós precisamos de despertar, porque nós fazemos parte dessa sociedade que nós tanto cobramos. Porque para eu chegar aqui na internet e produzir um conteúdo desse e cobrar de vocês, eu tenho que viver na legalidade, senão eu vou ser uma pessoa falsa. Entendeu, pessoal? Então, nós, homens, temos que evoluir. Nós somos a liderança da Terra. Hoje nós temos nos continentes presidentes imaturos, líderes imaturos, que têm ações e atitudes que traz uma repercussão muito negativa, catastrófica, apocalíptica, na maioria das vezes. Um presidente, quando ele não tem a sabedoria, um homem, quando ele não tem a sabedoria de Deus, uma mulher, quando não tem a sabedoria de Deus, um líder, principalmente quando ele não tem uma ligação, um vínculo com o espiritual, ele vai ser um péssimo administrador. A mulher, o homem, hoje que é casado, que está num casamento, num namoro, num noivado, e essa pessoa, ela não tem um vínculo com o espiritual, com o eu superior de si própria, essa pessoa ela não vai conseguir ter responsabilidade para gerenciar um casamento, para gerenciar um cargo dentro de uma empresa. Como que eu vou ser um grande CEO de uma empresa se eu administro a minha vida no dia a dia na promiscuidade, na bebida, nos vícios, em jogatinas e outras coisas alheias que não nos convém mencionar aqui? A intenção aqui não é produzir um conteúdo que vai ferir o ego das pessoas. A intenção aqui é produzir um conteúdo evolutivo, para que os nossos homens possam evoluir, possam mudar a maneira de pensar. É tempo de mudança. É tempo de deixar, de esquecer as coisas antigas e fazer as coisas novas. Não que nós temos que se esquecer das pessoas antigas, da nossa avó, da nossa mainha. Aliás, eu tenho saudade da minha mainha na Bahia, Genolina. Amo de paixão minha mãe. E o tempo está passando. Eu estou com 42 anos de idade e eu pergunto para mim mesmo, o que eu fiz de bom para a sociedade? O que eu estou fazendo de bom para ajudar a evoluir a sociedade, os adolescentes, os jovens? Olha que coisa maravilhosa. Sendo um produtor cinematográfico, eu estou nesse exato momento gravando um conteúdo depois de um bom tempo, um conteúdo que possa ajudar as pessoas a se tornarem seres humanos melhores. Porque eu estou vendo a sociedade descer em uma avalanche.
Eu estou vendo as pessoas perdidas, desalinhadas, depressivos. E como será que há os nossos terapeutas, a saúde psicológica dos terapeutas psicológicos, dos psicólogos, psicanalistas, os padres, jesuítas, pastores, sacerdotes, sacerdotisas, essas pessoas que trabalham com a parte psicológica, como é que essas pessoas se encontram? Porque até então, a gente está numa sociedade que todo mundo, quando está com um problema psicológico ou espiritual, da ordem espiritual ou psicológica, as pessoas vão procurar ajuda no psicólogo. Mas quem está escutando o psicólogo? Quem escuta o terapeuta? Porque esse terapeuta, ele é ser humano, ele tem família, ele tem uma esposa, ele tem também as oscilações psicológicas do dia a dia, porque ele é ser humano. Nós precisamos de despertar, precisamos de evoluir, ler livros, escutar coisas positivas, assistir conteúdos positivos, andar com pessoas de luz, pessoas que te corrigem, pessoas que te levam a um patamar de equilíbrio psicológico, de evolução moral, ética, enfim. Semana passada, o meu chefe ele parou a rotina de trabalho na empresa para mim dar um feedback e me apresentar um filme chamado O Monge Executivo. Vou deixar aqui para vocês assistirem O Monge Executivo, o livro de Eli, para vocês lerem e para vocês assistirem no YouTube, se vocês quiserem. Olha que bacana, o Monge Executivo, para você, homem, evoluir, para você ligar a chave, para você mudar de vida, para você mudar no seu casamento, meu amigo. O seu casamento está caindo diariamente, o seu comportamental, a maneira que você trata a sua esposa, a sua família, os seus filhos, é o cenário do caos da sua vida. Talvez essas palavras possam ser palavras brandas, pesadas, mas é para te acordar. Porque se não existir um André da vida, um André Luiz da vida na internet, produzindo conteúdos de empoderamento evolutivo masculino, seu casamento vai acabar e vai ser muito mais complexo para você recuperar depois. Porque, pessoal, a efeito de coisas errôneas que nós cometemos no nosso dia a dia, que vai gerar um impacto, às vezes, para o resto da nossa vida. Eu tive atitudes no meu casamento, quando eu fui casado, durante 2 anos e meio casado, e hoje, depois que eu me separei, eu fiz uma autoanálise. Eu também, não foi só minha ex-mulher, minha ex-esposa, eu tive atitudes imaturas, que agora no meu próximo casamento, eu não quero mais cometer, eu não vou me permitir. Por quê? Porque eu aceitei a mudar de personalidade. E quando a gente não aceita essa mudança, não adianta. Você pode trocar de relacionamento o tempo inteiro, você pode trocar de empresa, você pode trocar de trabalho, você pode trocar de amizade, porque o problema está dentro de você. Você precisa despertar, você precisa de se conectar com o seu eu superior, com o Criador, com o ser que Ele criou. Ainda que você seja ateu, ateia, ainda que você não acredite em nada, existe uma força quântica energética, uma força de luz, um feixe de luz, um ser angélico que criou tudo isso. E Ele te deu fôlego de vida.
Pare para pensar quantas vezes o seu coração bate por dia. Será que você teria capacidade de se olhar para si e você falar quantas vezes que meu coração bateu durante o dia? Cada vez que o seu coração está batendo, existe um ser que está impulsionando essa bomba mecânica que está no seu peito, a ela pulsar. Essa força é o Criador do universo, que está palpitando o teu coração. Você está respirando, você está andando, ainda que você esteja no hospital internado, mas você está vivo. Festeja a vida. Tudo aqui passa muito rápido. Eu corri da obra de Deus durante 32, 33, 34 anos mais ou menos, de uma missão que me foi concedida para executar aqui na terra, resgatar almas, pessoas depressivas. Hoje eu tenho um grupo que eu atendo com muito prazer e com muito carinho. Pessoas perdidas, desalinhadas, até mentores, mentoras, pastores afastados, lideranças, pessoas que você olha e você fala assim, caramba, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é uma águia, essa pessoa não era para estar assim, desalinhado, sem perspectiva, sem um sonho, sem um objetivo. O tempo está passando e o que você está fazendo dos seus sonhos, o que você está fazendo da sua vida, meu amigo, minha amiga? A sua vida só vai mudar quando os seus hábitos mudar. A sua vida só vai mudar quando você ter disciplina. Disciplina é uma coisa que normalmente o nosso corpo rejeita. Normalmente o nosso psicológico rejeita a disciplina. Mas depois que você passa por ela, você domina qualquer coisa, qualquer situação. Porque o comando é aqui. O comando é aqui, é no seu psicológico. Saia dessa cama. Saia dessa depressão. Busque andar com pessoas positivas, pessoas motivadoras, pessoas que te corrigem, pessoas que te dão instrução de evolução, para que você não fique paralisado. E eu estou buscando essa evolução. Eu tenho muita coisa para mudar, pessoal. Muita coisa, muita coisa. Esse é o primeiro vídeo, conteúdo de jornada motivacional que eu estou produzindo. Eu não tinha habilidade para falar na frente da câmera, apesar de ser um produtor cinematográfico, eu nunca tive habilidade para falar na frente da câmera. Eu tinha medo. Era um terror falar na frente da câmera. E hoje eu estou aqui. Tive que passar por cima da minha timidez para poder te levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo de positividade, um conteúdo de alta evolução mental, para que você possa despertar, para que você possa ser um novo homem, uma nova criatura, uma pessoa de personalidade de luz, uma pessoa alinhada, uma pessoa compromissada com as suas crenças, claro, desde quando a sua crença não venha ferir o seu próximo. Porque se eu tenho um sonho e esse sonho impede a caminhada do meu próximo, eu não estou agradando ao Criador. Eu estou vibrando o desejo da carne. Se você tem um sonho e esse sonho ele não te traz paz, o Criador não está nele.
eu tenho um relacionamento. Eu sou casado, eu tenho uma amizade, essa amizade, esse casamento te traz paz. Então, o Espírito Santo está dentro de você, está dentro dessa conexão. Mas essa relação de amizade, de casamento não me traz paz. Vai e volta, eu estou discutindo com a minha esposa. Vai e volta, eu estou entrando numa discussão nessa amizade. Então, essa amizade não te traz paz, esse casamento não te traz paz. Cada um tem que seguir a sua caminhada. Chegou uma hora, a Bíblia fala que Ló tinha uma perspectiva filosófica de vida. E Abraão, se eu não me engano, acho que era Abraão, tinha outra. Ló era sobrinho de Abraão, se eu não me engano. Ló foi para Sodoma e Gomorra e Abraão foi para o deserto. E os dois continuaram amigos. Então vai ter conexões de amizades, vai ter relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade que não vai poder dar continuidade. Não é que aquela pessoa não presta, não é que você não presta, não é preconceito, são conexões, são caminhadas, são direcionamentos. Talvez aquela pessoa que você está no seu dia a dia, aquela pessoa ainda não evoluiu autossuficiente para poder aquela pessoa decolar naquela nova caminhada, naquela nova jornada que você vai trilhar. Isso pode acontecer. Pode acontecer de você ter uma amizade. Eu particularmente, eu tinha uma amizade de 15 anos. E teve algumas atitudes dessa amizade que eu tive de 15 anos que fez com que eu viesse a deixar essa pessoa a transitar a caminhada dela e eu transitar a minha. Que Deus abençoe ela. Eu acredito que ela esteja muito abençoada. E eu estou seguindo a minha caminhada. Então, pessoal, esse vídeo de hoje é para você se preparar, para você fazer o novo na sua vida, para você virar chave com terremoto, com um cenário de apocalíptico no Rio Grande do Sul, terremotos no planeta, Covid-19. Será que a gente não tem capacidade de mudar, de virar essa chave? Será que a gente vai continuar nas mesmas conexões de amizade que não faz mais bem? Se você assistir, se você acompanhar os grandes mentores, eu assisto Tiago Nigro, Tiago Brunetti, Tiago Finch, Douglas Ninja, Fábio de Mello. Agora estou assistindo agora o conteúdo do mentor Fran Magalhães, Chico Xavier, Pastor Júnior Trovão, Bispo Bruno Leonardo. São pessoas que eu sigo, são pessoas que eu estou ali aprendendo ali o feedback que eles passam no dia a dia para eu evoluir, para eu acelerar o processo. 42 anos de idade, agora que eu vou começar a dirigir. Isso às vezes me causa vergonha, porque eu já era para estar lá na frente. E talvez eu esteja falando com homens maduros, que já está no 5º relacionamento, no 6º. Talvez eu falo com homens que já mudou de trabalho quantas vezes, já trocou de amizade quantas vezes a sua amizade foi renovada, o seu relacionamento. Quantas vezes você trocou de relacionamento? Talvez o problema não está na mulher, está em você. Isso são analogias, tá, pessoal? É porque aqui é um vídeo motivacional para um público, um público muito extenso, de culturas filosóficas, de homens diversos, de culturas diferentes, de hábitos diferentes. Então não se sinta ofendido.
Talvez aqui tenha algum conteúdo, alguma vírgula que vai de encontro ao que você vive, o que você viveu, ou o que você está vivendo, ou o que vai viver. Então você precisa, homem, ou homens, porque aqui é um conteúdo motivacional masculino, evoluir, se amar, se valorizar. Porque quando vir uma mulher na sua vida, para entrar na sua vida, só dela olhar o seu comportamento, ela vai ver que você é um homem metrosexual, você é um homem que se cuida, você é um homem evoluído. Você é aquele homem que não precisa de você alterar o tom de voz com ela. Você é aquele homem que você vai se comunicar com a sua esposa, com a sua namorada, só através do olhar. E ela vai conseguir entender porque as mulheres têm o sexto sentido. Então é a época de evoluir, é a época de buscar, é a época de sacrificar, é a época de pagar o preço para uma mudança. Vocês podem ver que as grandes mudanças planetárias aconteceram através de mudança de hábitos e disciplina, porque os nossos jovens rejeitam civil quartel, as forças armadas, porque os nossos jovens não estão sendo preparados para ter disciplina. Se você não tem disciplina no seu pessoal, na sua vida, você não vai ter disciplina no seu namoro, no seu noivado, nem no seu casamento, em nada. Você vai ser só mais um homem na sociedade perdido e desalinhado. Eu era esse homem, eu ainda sou esse homem. Só que hoje eu, André, sou um homem em evolução. Eu ainda não me encontro, não me sinto alinhado. Mas, cadê a minha câmera aqui? Aqui. Hoje eu posso falar para vocês, eu estou me curando aos poucos. E eu vou ser um grande homem. Eu vou ajudar muitos homens que não têm habilidade para gerenciar um casamento. Eu vou ajudar muitos homens a se tornarem homens de sucesso. Homens empoderados, homens que se amam, homens que praticam esporte, homens que estudam, buscam evolução. Homens que buscam mulheres empoderadas. Empoderadas que eu falo são mulheres que buscam a sua evolução pessoal, estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, enfim. Pessoal, que maravilha acessar o seu smartphone através desse conteúdo. Que maravilha ter a oportunidade de acessar o seu campo vibratório, porque eu sei que você vai estar aí do outro lado assistindo. Você vai estar sentado assistindo e falando para si mesmo o quanto você precisa de melhorar. Até o próximo conteúdo. Sucesso a mim, a você, ouvinte. Sucesso a todos nós homens. Nós somos a base da sociedade. Nós somos a base. Deus, o Criador do universo, nos deu um cajado. E eu serei um grande líder espiritual. Eu irei pregar a palavra de Deus. Eu irei ajudar homens que estão desalinhados. Eu irei resgatar homens que estão desalinhados e transformá-los em grandes homens, homens que até então eram pequenos ali na sua parentela, e eu vou tornar esses homens que eram pequenos gideões. Muito obrigado e até o próximo conteúdo, que vocês possam curtir esse conteúdo no YouTube, comentar e marcar um amigo que está precisando de uma palavra de fé. Que Deus possa abençoar todos vocês. Criador dos céus e da terra,
Já aqui na tua presença, eu te apresento esse conteúdo, Pai, de alta evolução moral, ética e espiritual, que onde esse conteúdo chegar, Pai, homens possam ser salvos, homens possam ser libertos, homens jovens, homens maduros, homens, meu Pai, que buscam evolução, buscam ser melhor no seu casamento, no seu trabalho, na empresa, no hall de amizades. Meu Pai, consagra esse conteúdo, que esse conteúdo foi um conteúdo, meu Pai, produzido com muito amor, com muito carinho, porque eu acredito na nossa sociedade masculina, eu acredito que existem milhões e bilhões de homens em toda a sociedade da terra, que nesse exato momento, Pai, está aqui como eu, querendo evoluir. Que assim seja e assim será. E até o próximo conteúdo. Um forte abraço a todos. Gratidão, gratidão ao Criador dos céus e da terra.